Olá, senhores, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade, então. No bloco passado, nossa aula passada, falávamos sobre lesões e mortes por meio de projéteis de arma de fogo. Nós vimos, então, uma primeira orla, que foi a orla de enxugo ou de alimpadura. Então, quando o tiro ocorre, o projétil sai pelo cano da arma e ele sai impregnado por um sarro, por uma sujeira, por óleo, por pólvora combusta, que impregna o projétil. Quando ele passa pela pele, ele se limpa, deixando ali uma marca, que é chamada orla de enxugo ou alimpadura ou sinal de Chavigny. Deixei no final do bloco passado uma pergunta, né? Analisando a orla de enxugo ou de alimpadura ou de Chavigny, essa orla estaria presente em que tipo de lesão? Essa orla estaria presente somente na lesão de entrada ou estaria presente também na lesão de saída? Então joga na tela, por favor. Ora, na tela aqui eu disse que a orla de enxugo só está presente em lesões de entrada. Ou seja, não há orla de enxugo em lesão de saída. Não há orla de enxugo em lesão de saída. Então, pode voltar? Se você amanhã ou depois, delegado, chega no local de cena de crime, local de morte violenta, e vê uma lesão, por exemplo, na borda ulnar do antebraço ou na região escapular, e você não vê a orla de enxugo, você poderia afirmar então que essa lesão é de entrada? E eu disse no final do bloco passado que não. E por que não? Por duas razões. Quais são essas razões? Primeira razão, ora, este tiro pode ter sido dado com anteparo. Pode ter havido um anteparo entre a boca da arma e o projétil. Então, alguém querendo matar uma outra pessoa, bota um travesseiro no rosto da pessoa que está dormindo e dispara contra o travesseiro. O projetil vai passar pelo travesseiro, vai se limpar no travesseiro e vai perfurar o crânio da vítima. Ou seja, nesse caso, vai ser uma lesão de entrada sem orla de enxugo, na medida que todo aquele sarro, aquela sujeira que criaria a orla de enxugo vai ficar impregnada no travesseiro. Então, se eu imaginar essa imagem aqui, ó, que eu vou mostrar para os senhores, essa imagem, ora, um tiro com um travesseiro, joga na tela. Então, imagine o tiro, quando o projetil passar por aqui, aquele sarro, aquela orla de enxugo vai ficar no travesseiro, não vai ficar no corpo da vítima. Então, eu vou ter uma lesão de entrada, haverá uma lesão de entrada sem orla de enxugo. Sem orla de enxugo. Então, a primeira hipótese é essa que está na tela. Pode voltar para mim. É o tiro com anteparo. Tudo bem? Então, primeira hipótese, tiro com anteparo sem orla de enxugo. Uma outra situação, que seria a segunda hipótese, é uma hipótese de segunda entrada. Vou mostrar aqui um slide sobre isso. Numa segunda entrada, eu vou ter também uma hipótese de orla, de lesão de entrada sem orla de enxugo. Deixa eu só chegar no slide que eu quero. Eu vou ter aqui uma segunda entrada. Aqui, já passou. É esse slide aqui, ó. Joga na tela, por favor. Então, imagine, aqui eu tenho uma primeira entrada, o projetil entrou aqui em E1. Quando ele entrar em E2 é uma segunda entrada. Não haverá orla de enxugo. Não haverá orla de enxugo. E não haverá orla de enxugo e é uma lesão de entrada, como você pode observar. Então, qual foi a questão que eu deixei, pode voltar, por favor, que eu deixei no final do bloco passado? É possível eu ter uma lesão sem orla de enxugo e ser entrada? É possível. Em que circunstâncias? Tiro com anteparo, mostrei aqui o travesseiro, e a segunda hipótese é uma segunda entrada. Tomei um tiro, entrou aqui na borda ulnar do meu antebraço, depois entrou novamente aqui no deltoide e saiu no escapular. Essa entrada no deltoide é uma segunda entrada, como você pode ver nessa imagem. E sendo uma segunda entrada, não haverá orla de enxugo. De maneira que, respondendo à questão do bloco passado, a presença da orla de enxugo numa lesão garante a lesão ser de entrada, mas a sua ausência não garante, não faz com que a lesão necessariamente seja uma lesão de saída. Eu posso ter uma lesão sem orla de enxugo e ser uma lesão de entrada. Pergunta de oral, com que fundamento? Tiro com anteparo ou uma segunda entrada? Tudo bem, senhores? Tranquilo? Então vamos voltar aqui. Eu então falei da primeira situação, da primeira orla importante a ser estudada, que é a orla de enxugo. Ora, há uma segunda orla que nós precisamos aqui conhecer, que é a orla de equimose, ou melhor, desculpe, que é a orla de escoriação. Então vamos agora falar de uma segunda orla
que é a orla de escoriação. Nesse slide aqui, ó, eu já matei a orla de enxugo. Joga na tela. Orla de enxugo, já vi o que é. Então, a primeira orla que examinamos, orla de enxugo. Eu vou aqui para o lado agora. Número 2, orla de escoriação. Lembre dos blocos passados. Pode voltar para mim. Ora, o que falamos nos blocos passados? Quando o projetil ele passa pela pele, ele vai atingir a epiderme e depois ele atinge a derme. Então, se eu pensar, por exemplo, na pele, o projetil passa e ele vai causar uma orla chamada de orla de escoriação. Primeiros blocos das nossas aulas, aqui no módulo de medicina legal. Quando eu penso em escoriação, qual é a definição de escoriação? Arrancamento traumático da epiderme com exposição da derme, sem contudo ultrapassá-la. Isso é a lesão chamada de escoriação. Eu arranco a epiderme, a parte verde, exponho a derme, a parte amarela, mas não ultrapasso a derme. Nome dessa lesão que nós vimos, escoriação, erosão epidérmica, abrasão epidérmica, esfoladura e arranhadura, ok? Muito bem. Quando o projetil passa, note, ele vai gerar uma primeira orla. Uma primeira orla, tá aqui, ó, na tela. Uma primeira orla, tá aqui, ó. Essa orla aqui é a orla de enxugo. Vou mudar a cor da caneta, pegar aqui uma caneta preta, uma parte preta. Só que pode gerar também uma segunda orla aqui, ó, em preto, ó. Uma segunda orla. Essa segunda orla é uma escoriação. Escoriação. Então, a primeira orla em vermelho, orla de enxugo, e a segunda orla de escoriação. Agora, eu tenho um somatório. Joga na tela, por favor. Eu tenho um somatório de duas orlas. Número 1 na sua tela, número 2. Número 1, tá aqui, ó. Número 1, orla de enxugo. Número 2, escoriação. Reproduzida nesse desenho aqui em cima. Duas orlas. Ora, então volta para mim. Quando o projetil passou, ele, ao redor do orifício de entrada, ele gerou uma escoriação. Então aqui, se ele gerou uma escoriação, o que é uma escoriação? O arrancamento traumático da epiderme com exposição da derme sem contudo ultrapassá-la. Ao redor do orifício de entrada, numa ferida causada por PAF, tem uma orla de alimpadura e tem uma orla de escoriação. Então agora eu tenho duas orlas. Eu tenho a orla de escoriação mais a orla de enxugo. Orla de escoriação mais orla de enxugo é o conceito de anel de Fish. Então, próximo slide. Próximo slide, é esse aqui, ó. Joga na tela, por favor. O que é o anel de Fish? Tá aqui na sua tela, ó. Deixa eu mudar a cor da caneta. Pegar um vermelho. Anel de Fish. Ora, o anel de Fish é o somatório do número 1 e do número 2. Ou seja, número 1, orla de enxugo. Número 2, orla de escoriação. Quando eu somo essas duas orlas, eu tenho o conceito de anel de Fish. Então, volta aqui para mim, por favor. Candidato, o que é o anel de Fish? O anel de Fish é o somatório das orlas de escoriação mais orla de enxugo. E aí a pergunta é, a escoriação mais enxugo que forma um anel de Fish pode estar presente na lesão de saída? Eu posso ter anel de Fish em lesão de saída? Não, senhores. Por que eu não posso ter anel de Fish na lesão de saída? Ora, se o anel de Fish é escoriação mais enxugo e enxugo só tem na lesão de entrada, acabei de falar isso, não tem anel de Fish em lesão de saída. Mas tem escoriação na lesão de saída? Cuidado com essa pergunta. Agora eu mudei a pergunta. A pergunta é, e escoriação? Eu vi que a escoriação, quando o projetil passa, ele arranca a epiderme e expõe a derme ao longo do orifício de entrada, ao redor do orifício de entrada, formando uma orla chamada de escoriação. Ok, então eu já sei que orla de escoriação tem na lesão de entrada. Mas tem orla de escoriação na lesão de saída? Então joga na tela. Se ele perguntar, vou puxar para cá, ó. Candidato, existe escoriação, orla de escoriação na lesão de saída? Senhores, se for essa pergunta de prova, o que você tem que procurar é o seguinte. Ora, existe, o tiro foi dado na saída, havia um anteparo, essa é a palavra, havia um anteparo impedindo a saída do projétil? Então, se a questão disser, pode voltar para mim, que havia um anteparo impedindo a saída do projétil, então imagine o seguinte, eu vou encostar aqui nessa parede e alguém vai me dar um tiro. Tom! Esse tiro vai entrar aqui no meu ombro, vai sair na minha escápula, aqui atrás. Só que note, se eu estou encostado na parede, o projetil, na hora que for sair, ele vai encontrar um anteparo impedindo a sua saída.
E como o projetil está encontrando o anteparo, impedindo a sua saída, ele vai arranhar a minha epiderme contra a parede, contra o anteparo, causando uma possível escoriação na lesão de saída. Então, volto a dizer, tanto o enxugo quanto escoriação só tem lesão de entrada. Enxugo não tem exceção. Agora, a escoriação, dirão os livros de medicina legal, a escoriação na lesão de saída só se houver um anteparo impedindo a saída do projétil. Esse anteparo, no meu exemplo, eu citei a parede, mas poderia ser uma carteira no bolso, poderia ser o chão, se a vítima está no chão, o atirador está por cima atirando. Então, qualquer anteparo, uma mochila que tem um caderno, um livro nas costas, qualquer anteparo. Para você marcar escoriação e lesão de saída, só numa situação em que haja anteparo, tudo bem? Então, senhores, fechamos escoriação e enxugo o anel de Fish. Agora, ainda poderia surgir uma questão de prova falando do anel de Fish excêntrico e o anel de Fish concêntrico. Então, joga na tela. Ora, vamos imaginar aqui, ó. Aqui está a orla de enxugo. Vou pegar uma cor preta, que representa a melhor sujeira. Então, aqui está a orla de enxugo, ok? Orla de enxugo, primeira orla. Então, o anel de Fish é a orla de enxugo em preto mais escoriação. Aí eu vou mudar agora a cor, vou voltar para o vermelho. Só que aqui, ó, note, eu vou ter a orla de escoriação em vermelho. Então, orla de escoriação em vermelho. Note que essas duas orlas, a vermelha e a azul, elas têm o mesmo centro. Então, esse anel de Fish é chamado de anel de Fish concêntrico. Entenda, por que esse anel de Fish é chamado de anel de Fish concêntrico? Volta para mim. O que é concêntrico, senhores? Tem o mesmo centro. Então, ó, o centro do círculo preto é o ponto vermelho. O centro do círculo vermelho é o ponto vermelho. E o círculo preto é a orla de enxugo. E o círculo vermelho é a orla de escoriação. Então, esse anel de Fish é concêntrico, porque essas duas orlas têm o mesmo centro, anel de Fish concêntrico. E qual é o valor médico legal disso? O que significa dizer que o anel de Fish é concêntrico? Significa dizer, aqui eu tenho o projetil. Ó. O projetil, quando ele entrou no corpo da vítima, ele entrou formando com o maior eixo do corpo da vítima um ângulo de 90 graus. O projetil não entrou inclinado, formou um anel de Fish concêntrico. Mas poderia acontecer de o anel de Fish ser excêntrico. E aí o anel de Fish excêntrico que eu vou desenhar já, parte-se de uma situação em que o projetil entrou inclinado, ó, inclinado com o corpo da vítima. Ele entrou formando com o maior eixo do corpo um ângulo que não é de 90 graus. Ele entrou em plano inclinado. Vê se percebe isso aqui, ó. Em plano inclinado, ok? E se ele entrou em plano inclinado, assim, ó, ele vai arranhar, joga na tela, por favor, ele vai arranhar mais essa região de cima, entrou inclinado, ó. Ele vai arranhar mais essa região de cima, formando uma orla de escoriação. Então agora, ó, eu tenho um anel de Fish excêntrico. Excêntrico. O centro, então, ó, eu tenho aqui em preto uma figura geométrica circular e eu tenho em vermelho uma figura geométrica elipsal, ó. Então, se eu pensar no centro dessa figura geométrica elipsal, que eu vou representar aqui por um ponto preto para mudar, ou o centro possivelmente vai ser aqui. E aí, note, pode voltar para mim, que agora eles não têm o mesmo centro. O círculo preto, o centro é esse. O círculo, que não é mais círculo, agora a figura elipsoide, tem como centro o ponto preto. Então são dois centros diferentes, vê se percebe. E aí o anel de Fish é chamado de anel de Fish excêntrico. O que significa esse anel de Fish excêntrico? Significa que o projetil entrou inclinado, ó. A inclinação do projétil, ele não entrou formando como o eixo do corpo um ângulo de 90 graus. Por isso ele arranhou mais nessa região, formando um anel de Fish excêntrico, elipsoide. Ou seja, o anel de Fish, a orla de escoriação, essa região escoriou mais do que essa região aqui. E aí a literatura vai dizer que seria como se fosse a pedra do anel. Se eu pegar meu dedo, pensa que fosse um anel. Se eu enfiar meu dedo aqui, ó, a pedra do anel é a orla de escoriação.
Então a orla de escoriação estaria representando a pedra do anel de Fichte. E qual é o valor médico legal disso? O valor médico legal é determinar a incidência do disparo. Determinar a incidência daquele disparo. Então, olha na tela aí, joga na tela, por favor. Qual é a importância do anel de Fichte? Primeiramente, denuncia a incidência do disparo aqui, ó. A incidência do disparo. Então, se o anel de Fichte é assim, ó, é porque esse projetil entrou nessa direção, porque escoriou mais nessa região, excêntrico. Se o anel de Fichte é assim, ó, o projetil veio dessa direção aqui, ó. Veio dessa direção, arranhou mais aqui. Se o anel de Fichte é assim, ó, o projetil veio dessa direção, arranhou mais aqui, ó. Então está determinando, volta para mim, a incidência do disparo. Ele entrou assim, ele entrou assim, veio nessa direção, ele veio nessa direção. Então a orla de escoriação no anel de Fichte excêntrico está determinando a incidência do projétil. Então, se ele perguntar na prova qual é a importância, candidato, do anel de Fichte, número 1, identifica a incidência do disparo. E número 2, denuncia que é uma lesão de entrada. Por que denuncia que é uma lesão de entrada, senhores? Porque, como disse, né, se o anel de Fichte é composto por orla de enxugo e orla de escoriação, se tem orla de enxugo, é porque a lesão é de entrada. Porque não tem orla de enxugo em lesão de saída. Tudo bem? Tranquilo até aí? Dúvidas? Então, importância do anel de Fichte. Mais à frente vai ter um outro slide falando exatamente sobre o anel de Fichte excêntrico, anel de Fichte concêntrico, que nós já vimos a explicação aqui. Então, um outro ponto importante, joga na tela, é o seguinte. Deixa eu mudar a cor da caneta, pegar um vermelho. A orla de escoriação, não é feita pela rotação do projétil. Pois mesmo os projéteis, aqui é mesmo, tá? Não é menos não. Porque mesmo os projéteis que não giram, pois são oriundos de arma de alma lisa, também geram orla de escoriação. Volta aqui para mim. A gente vai ver mais à frente que o projetil ele sai do cano da arma. Então o projetil, quando ele sai do cano da arma, ele sai fazendo movimentos. Ele vai rodar em torno do seu próprio eixo. Movimento de rotação, movimento de translação, movimento de precessão, movimento de báscula. A gente vai estudar cada um desses movimentos. E é importante entender que o que gera a orla de escoriação não é a rotação do projétil. Porque existem projéteis que são disparados de armas cujo cano é chamado de cano de alma lisa. Cano de alma lisa, nós vamos ver, é aquele cano que não tem estrias, que ele não tem raias, não é um cano raiado, é um cano de alma lisa. Então, canos de alma lisa, o projetil não sai fazendo movimento de rotação e ainda assim a orla de escoriação. Então, se ele perguntar, a orla de escoriação está presente somente nos tiros oriundos de projéteis de canos com alma de canos raiados? Errado. Porque canos de alma lisa, também esses projetis, quando atingem o corpo, vão gerar a orla de escoriação. Então é isso que quer dizer esse slide que eu coloquei aqui. Tudo bem? Tranquilo? Aqui, ó, olha o anel de Fichte, joga na tela, por favor. Note, isso aqui é uma foto real, né? Então aqui eu tenho a orla de escoriação, determinando a incidência do disparo. Esse disparo, ele foi feito, o projetil entrou nesta direção aqui, ó. E como é que eu sei que foi nessa direção? Porque aqui eu estou vendo a orla de escoriação. Ele entrou assim, ó. Inclinado dessa maneira aqui, ó. Inclinado dessa maneira. Porque quando ele entra inclinado dessa maneira, ele arranha mais essa região, que eu estou chamando aqui de região A, do que a região B, ó. Aqui na região B não tem nenhuma escoriação. Esse é o anel de Fichte. É só você pensar no seguinte, ó. Pense num prato de mingau, volta para mim. Se eu tiver um prato de mingau e enfiar o meu dedo no prato de mingau, se o meu dedo entrar no prato de mingau formando um ângulo de 90 graus, eu vou sujar o meu dedo por igual. Seria aqui a ideia do anel de Fichte concêntrico. Se o prato de mingau está aqui e eu enfio o dedo assim, ó, inclinado,
eu vou sujar meu dedo de mingau mais aqui do que aqui em cima. Então vai escoriar mais nessa região. O anel de Fichte vai ser excêntrico. Tudo bem? Tranquilo até aí? Dúvidas? Beleza, vamos em frente. Bom, então, senhores, já vimos duas orlas, né? Já vimos a orla de escoriação, vimos a orla de enxugo. Só que existe uma terceira orla, que é... Deixa eu limpar esse slide aqui para facilitar a visualização. Essa enxugo primeira, escoriação a segunda e número 3 aqui, ó, orla de equimose. O que eu posso entender? Joga na tela, orla de equimose. O que eu posso entender, senhores, por orla de equimose, que é o número 3? Volta para mim. Nós já vimos em blocos passados o que é uma equimose. Uma equimose, ou na equimose, que é uma lesão, eu tenho um trauma, o sangue está dentro dos vasos, o sangue extravasa e se infiltra nas malhas dos tecidos adjacentes à lesão e é visto por transparência de uma membrana que normalmente é a pele. E eu estou diante de uma equimose, uma infiltração de sangue nas malhas do tecido visto por transparência de uma membrana. Ok. Ora, quando o projetil passa, se eu pensar aqui no projetil passando pela pele, ó, tá aqui o projetil. No tiro ele vai atingir a epiderme e a derme. Quando ele passa pela pele, ele vai romper alguns vasos sanguíneos, vê se concorda. Ora, quando ele rompe esses vasos sanguíneos ao passar pela pele, na derme, que é uma camada vascularizada da pele, o sangue vai extravasar. E naquela orla em torno do orifício, vai gerar uma infiltração de sangue, formando uma orla de equimose. Então a orla de equimose é a orla que se dá pela infiltração de sangue nas bordas daquela lesão. Essa orla é chamada de orla de equimose. Tudo bem? Então até agora eu vi 3 orlas. Orla de enxugo, o projetil se limpa. Orla de escoriação, ele gera uma escoriação ao redor do orifício de entrada, mas também gera uma equimose, gerando então 3 orlas: enxugo, escoriação e orla de equimose. Essas 3 orlas, senhores, quem é que irá gerar essas 3 orlas? Quem gera essas 3 orlas é o projétil. Então, independentemente da distância do disparo, bloco passado, nos tiros à distância ou nos tiros a curta distância, essas 3 orlas estão presentes, porque elas são independentes da distância do disparo. Mesmo nos tiros à distância, como quem causa ou causam essas orlas é o projétil, essas orlas estarão presentes: enxugo, escoriação e orla de equimose. Agora, a gente vai ver, a partir de agora, que existem orlas que não são causadas pelo projétil. São causadas pelos elementos do cone de dispersão. Lembra da aula passada? Joga na tela, por favor. Ora, quando... Aqui está o cano da arma. Quando há o tiro, juntamente com o projetil, saem aqui os elementos do cone de dispersão. Pólvora combusta, pólvora incombusta, micropartículas de metal do cano da arma, vapor superaquecido e língua de fogo. E se a vítima, volta para mim, estiver próxima do cano da arma e for atingida pelos elementos do cone de dispersão, pólvora combusta, pólvora incombusta, micropartículas de metal do cano da arma, vapor superaquecido e língua de fogo. André, você já repetiu isso mais de 10 mil vezes, né? Já, óbvio. E você deveria fazer o mesmo, né? Porque você repetindo, fala, escreve, você memoriza. Então, quando a vítima é atingida pelos elementos com dispersão, esse tiro é dito por tiro a curta distância ou a queima-roupa, ok? E aí, senhores, na lesão de entrada, surgirão mais 3 orlas. A orla 4, joga na tela, a orla 4, a orla 5 e a orla 6. A orla 4, a chamada orla de tatuagem. Orla de tatuagem. A orla 5, a orla de queimadura. Orla de queimadura ou orla de chamuscamento. Queimadura ou chamuscamento. Tatuagem, queimadura ou chamuscamento. E a orla de, número 6, esfumaçamento. Orla de esfumaçamento. A orla de esfumaçamento também é chamada de orla de tisnado. Orla de esfumaçamento ou tisnado. Então, acompanhe comigo, vou falar de cada uma delas. Mas antes de falar dessas 3 orlas, é importante que você entenda que quem está formando essas 3 orlas não é o projétil.
Não é um projétil. O projétil ele causa escoriação, enxugo e a limpadura. Essas três seguintes, queimadura, tatuagem, queimadura ou chamuscamento e tisnado ou esfumaçamento, são formadas pelos elementos, como está na tela, são formadas pelo elemento do cone de dispersão. Então, os elementos do cone de dispersão, mais uma vez, né, André? Mais uma vez, pólvora combusta, pólvora incombusta, micropartículas de metal do cano da arma, vapor superaquecido, língua de fogo. Até o final do curso você decora, porque eu já repeti tantas vezes, né? Você pode assistir a aula 4 vezes, imagine, repetindo, falando, escrevendo, montando o seu caderno, repetindo isso, ouvindo de novo. Ou seja, as três primeiras orlas, escoriação, orla de enxugo e orla de escoriação, enxugo e equimose, quem gera é o projétil. Tatuagem, queimadura ou chamuscamento e orla de tisnado, quem causa são os elementos do cone de dispersão. Por que é importante você saber isso? Porque essas três últimas orlas, elas só vão estar presentes nos tiros a curta distância ou a queima-roupa. Repetindo, as três últimas orlas, como elas são dependentes do cone de dispersão, porque são os elementos do cone de dispersão que as causa, que as gera, ou seja, elas só vão estar presentes nos tiros a queima-roupa ou a curta distância. Nos tiros a longa distância, nos tiros à distância, só vão estar presentes as três primeiras orlas. Ah, André, já entendi tudo então. Então significa dizer que se eu sou delegado, chego no local de morte violenta, vejo uma lesão de entrada, sem orla de tatuagem, sem orla de queimadura e sem orla de esfumaçamento ou tisnado, significa que o tiro foi dado à distância ou a longa distância? Também não, senhores. Pela uma explicação dada no início desse bloco. Porque o tiro pode ter sido dado com o cano encostado num travesseiro que estava encostado na cabeça da vítima. Então, quando o projetil passar pelo travesseiro, ele vai se limpar, não vai ter enxugo. A tatuagem, as micropartículas de metal do cano da arma vão ficar impregnadas no travesseiro. Pólvora combusta, aquela fuligem, aquela fumaça, vão ficar impregnadas no travesseiro. A língua de fogo vai queimar o travesseiro. Ou seja, os elementos do cone de dispersão vão ficar presos no travesseiro. Então o tiro foi dado a curta distância, com o tiro com o cano encostado, no travesseiro que estava encostado na cabeça da vítima, a curta distância, e não vai ter nenhuma dessas orlas. No meu exemplo, nesse exemplo do travesseiro, só haverá a orla de escoriação e a orla de equimose. As 4 orlas seguintes não estarão presentes, porque elas ficarão naquele travesseiro, como eu já mostrei nessa imagem aqui, ó. É só você pensar nesse tiro aí. Ou seja, os elementos do cone de dispersão, a pólvora combusta, a pólvora incombusta, micropartículas de metal do cano da arma, vão ficar onde, ó? Vai ficar tudo aqui no travesseiro. E aí, no corpo da vítima, vai ter ou haverá apenas 2 orlas. A orla de enxugo, melhor, desculpa, a orla de enxugo não. A orla de escoriação e a orla de equimose. Então, cuidado como é que ele vai construir, joga na tela, como é que ele vai construir essa assertiva para você na prova, né? Porque nessa imagem que você está vendo aí, tiro com anteparo, 4 orlas não estariam presentes. E uma boa questão de prova é dizer quais são essas orlas que não estariam presentes. Não estaria presente enxugo, não estaria presente tatuagem, não estaria presente esfumaçamento, não estaria presente orla de queimadura. Então aqui, ó, as 4 orlas que não estariam presentes. Todas elas fixadas no travesseiro. E quais estariam presentes? Estaria presente escoriação mais equimose. Orla de escoriação mais equimose. Então, ó, uma orla presente, 2 presentes. A orla 3, 4, 5 e 6 não estariam presentes. Pode voltar para mim, dando aqui uma boa questão de prova. Então, as orlas que não estariam presentes, as orlas que estariam presentes do tiro com cano encostado com um anteparo a curta distância. Por isso é importante você saber quem é que causa cada uma dessas orlas. Ora é o projétil, nas 3 primeiras. Ora são os elementos do cone de dispersão. Lembrando que o projétil é o elemento primário do tiro. Os efeitos que o projetil causa na lesão são os efeitos primários do tiro. Os efeitos causados pelos elementos do cone de dispersão são chamados de efeitos secundários do tiro. Tudo bem? Tranquilo isso? Dúvidas? Perguntas? Ok. Então com isso a gente fecha a análise das orlas, né?
aqui na sua imagem, ó, várias orlas, contusão, enxugo, orla de contusão, enxugo, tatuagem, esfumaçamento, chamuscamento, zona de escoriação, desepitelização, retirar o epitélio, ó. Retirar o epitélio, né? Seria nada mais, nada menos do que a orla de escoriação. Tranquilo? A orla de escoriação também é chamada de orla de contusão. Escoriação também chamada de orla de contusão. Tranquilo, senhores? Pode voltar para mim. Então, eu estou chegando ao final desse bloco. No bloco seguinte, daremos continuidade do estudo das lesões e mortes por projéteis de arma de fogo. Aguardo os senhores lá. Um abraço, fiquem com Deus.